Infelizmente, a gente sabe muito bem por que a gente é conhecido internacionalmente pelo jeitinho brasileiro. Porque agora o Congresso Nacional arrumou uma maneira de institucionalizar a corrupção no nosso país. Depois de muitas barganhas, o Congresso Nacional conseguiu que a ministra Rosa Weber voltasse com o pagamento das emendas de relator do orçamento secreto que tinha sido suspenso pela ministra por falta de transparência. Inclusive, o Rodrigo Pacheco tinha prometido, tinha dado 180 dias para o relator poder trazer aí à tona quem foram os beneficiados até agora pelo orçamento secreto. E hoje o Bolsonaro editou um decreto que permite que continue sob sigilo grande parte dessas pessoas aí que fazem uso dessas emendas. E sabe o que é o mais impressionante? É que em 3 dias após a liberação das emendas de relator, eles já distribuíram mais de 700 milhões de reais. Afinal, tinha muito deputado que estava esperando ali o Pix, muito deputado, muito senador que estava esperando o Pix por ter aprovado a PEC dos precatórios e também por ter aprovado aí essas medidas para tornar mais transparente as emendas de relator, que de transparente não tem nada. E é claro que eu vou mostrar para vocês com detalhes mais essa falcatrua dos corruptos desse país. Mas antes, meu nome é Ana Flávia Mourão e você está no canal Rony Teles. Aqui, todos os dias nós combatemos essa laia bolsonarista que mente e arromba os cofres públicos do país. Então, se você também é fora Bolsonaro e quer ver essa corja toda na cadeia, senta o dedo no like, se inscreva e ative o sininho, que dessa forma esse vídeo vai parar na página inicial do YouTube. Mais pessoas ficam sabendo dessa falcatrua toda, ficam sabendo da palhaçada desses políticos. Então, nos ajudem a divulgar essas notícias. Só com a sua inscrição, com o seu like, você já contribui muito. E agora, bora dar uma olhada nessa palhaçada. Orçamento secreto. Após aval de Rosa Weber, governo Bolsonaro distribui 760 milhões a aliados. Em somente 3 dias desde a liberação da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, para a execução do chamado orçamento secreto, o governo Jair Bolsonaro já distribuiu a aliados 760 milhões por meio das emendas de relator, de acordo com o jornal O Globo. Os valores são referentes aos dias 7, 8 e 9 de dezembro. Na terça-feira foram empenhados 9,2 milhões, na quarta-feira mais 104,6 milhões e na quinta-feira 646,9 milhões. Os estados que receberam mais recursos foram Acre, Minas Gerais, onde tem o bolsominion Zema, e Piauí, que juntos foram agraciados com 56% disponibilizado, 432,9 milhões. O Acre recebeu 189,53 milhões, sendo que desse montante, 182,3 milhões foram destinados ao prefeito da capital, Rio Branco, Tião Bocalon, aliado fiel de Bolsonaro. Na sequência, aparece Minas Gerais, que recebeu 139 milhões. A cidade mineira de Pouso Alegre, administrada pelo prefeito Rafael Simões, aliado político do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ganhou 10 milhões a mais do que a capital, Belo Horizonte, que ficou com 6,9 milhões, que tem o Calil, que é aí um pouco brigado com o Bolsonaro. A família Bolsonaro não gosta muito dele, não, por causa das medidas restritivas que ele fez aqui em BH durante a pandemia, que deu muito certo. Há menos de um mês, Pacheco esteve reunido com Simões no município mineiro. Que coincidência! O Piauí, terceiro estado do ranking, teve a maior parte da verba recebida, 104 milhões, enviadas ao prefeito do Arraial do Piauí, Aldemes Barroso, que ficou com 285 mil. Há 2 semanas, Barroso teve um encontro em Brasília com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Só coincidências! E saiu da reunião esbanjando otimismo. Na ocasião, ele declarou que se encontrou com Nogueira para buscar liberação de recursos e a garantia de emendas parlamentares. Buscar a reeleição, Afinal, a base dos bolsominions precisam se reeleger, então estava faltando esse pixinho. Outros 20 milhões foram distribuídos entre 37 prefeituras do Piauí, administradas pelo PP, partido do Arthur Lira. Pois é, Coincidências é algo que eu não acredito que exista na política. E hoje mesmo o Bolsonaro assinou um decreto
que permite que esse sigilo que existe aí dos parlamentares que são beneficiados com essas emendas continue de certa forma. Bora dar uma olhada. Decreto do governo sobre orçamento secreto permite sigilo de beneficiados. O presidente Jair Bolsonaro editou nesta quinta-feira um decreto com normas para dar publicidade aos pagamentos feitos por meio das chamadas emendas de relator, base do orçamento secreto, revelada em maio pelo Estadão. O mecanismo tem sido usado pelo Palácio do Planalto para enviar bilhões de reais a um grupo de parlamentares em troca de apoio no Congresso. A medida do governo atende em parte a uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que considerou ilegal a distribuição de recursos públicos por critérios políticos. Pelo texto do decreto, os pedidos de verbas feitos pelos congressistas e recebidos pelo Executivo deverão ser tornados públicos na plataforma Mais Brasil, que reúne informações sobre transferências de recursos do governo. Também poderão ser repassados ao público por meio de pedidos via Lei de Acesso à Informação. Esse negócio de estar lá disponível na Lei de Acesso à Informação é diferente de estar no portal da transparência e estar detalhado, como é o caso das emendas, né, substitutivas, das emendas aglutinativas, que já fazem o mesmo papel das emendas de relator, mas com maior detalhamento. Essas emendas aí, elas já eram utilizadas da mesma forma que as emendas de relator são usadas, que inclusive elas foram criadas em 2019, só que elas tinham um processo muito mais transparente, que era publicado ali junto do orçamento público, que a gente sabia exatamente quem tinha recebido, quanto foi aplicado, para quais lugares, para quais municípios exatamente foi, quanto que cada um recebeu, coisa que o orçamento secreto não permite. A avaliação de especialistas é que a medida representa um avanço, mas ainda permite ao governo manter ocultos os nomes dos parlamentares beneficiados, que era tudo que eles queriam. Por se tratar de ato do Executivo, não há qualquer menção sobre como deve proceder o relator do orçamento, que é quem concentra as informações de pedidos de deputados e senadores para a liberação de verbas. E adivinha só, o relator do orçamento é governista, obviamente. O decreto faz referência apenas ao autor da emenda, que formalmente será sempre o relator do orçamento, e às solicitações que justificaram, sem estabelecer o dever de divulgar a identificação do parlamentar que solicitou os recursos, afirmou o cientista político Marcelo Issa, da Transparência Partidária. Desde maio, uma série de reportagens do Estadão vem mostrando como os recursos da União têm sido distribuídos por meio de emendas de relator sem critérios técnicos a um grupo de parlamentares, principalmente às vésperas de votações de interesse do Palácio do Planalto. Trata-se de uma nova fisionomia da política do toma lá da cá, usada pelo governo em troca de apoio no Congresso. Pois é, mais uma manobra, então, pelo visto aí, com esse novo decreto, ainda assim só vai estar indicado o relator ali, como quem, né, pediu que aquele valor fosse para tal estado. Não vai estar indicado ali qual foi o deputado ou o senador que fez a solicitação. Então vai dar praticamente na mesma. Vai continuar sem ter a devida transparência, como eu disse para vocês, não tem a menor necessidade. Antes de 2019, já eram distribuídos para os estados, porque a justificativa deles foi esse para o STF. Muitas obras vão parar, muitas coisas que os estados precisam estão sendo executadas através das emendas de relator. Só que a questão é que não precisa das emendas de relator para fazer isso. Isso já era feito com as emendas aglutinativas, emendas substitutivas, que são incluídas aí junto ao orçamento. Então a gente já tinha um processo mais transparente e mais justo de aplicação desses recursos, e agora a gente fica aí sem essa transparência. E ok, a gente pode solicitar pelo portal de transparência da Lei de Acesso à Informação, mas eu uso o portal sempre e nem sempre eles respondem a gente como a gente quer. Por exemplo, quando teve aquele desvio do FNDE, né, do Fundo da Educação, que foram milhões, mais de 300 milhões aí desviados, eu mandei uma solicitação para que eles dissessem como que esse dinheiro depois foi, né, retomado pelo governo, como eles fizeram com os municípios que já tinham gasto esse dinheiro que não era para ter chegado até eles, e eu não fui respondida. Eles arquivaram a minha solicitação, engavetaram. Então nem sempre a gente é respondido como deveria na Lei de Acesso à Informação, e isso já deveria estar junto ao orçamento, como sempre foi antes de 2019, e não tem por que as coisas serem assim agora. É isso, né? Mais uma manobra do governo Bolsonaro, a mamata continua correndo solta, mas eu acho que nem isso vai ser o suficiente para ajudar o Bolsonaro a se reeleger no próximo ano, porque a situação dele tá cada vez mais complicada. E vocês, o que acharam dessa notícia? Deixe seu comentário aqui embaixo do que você achou, não esquece de sentar o dedo no like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aí. Beijo, até a próxima!